Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 55. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia completa por um ano, com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não nos segue no Instagram, faça isso hoje mesmo, mulherescomfé.oficial. E também não deixe de se inscrever no YouTube, comente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Lembrando que todos os áudios também estão disponíveis em podcast pelo aplicativo do Spotify. Hoje eu vou ler para vocês Números capítulo 3 e 4 e que o Espírito Santo revele a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua presença, obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de conhecermos mais a Ti. Nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão, Deus. Permita que todo o conhecimento que nós ganhemos nos ajude a amar você mais ainda e as pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos. Ajude-nos a ver algo novo sobre você como nunca vimos antes. Corrija qualquer tipo de mentira que eu tenha acreditado, qualquer coisa que eu tenha entendido mal e direcione os meus passos, meus caminhos, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer. Fale conosco nesta leitura, em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 3. Os levitas e as suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão, para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue a Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos o sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes do filho de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libinitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo.
O líder das famílias dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os Gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com este serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar do lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com este serviço, bem como os das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo o clã deles, todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele escolheu prata no peso de quase 16,5 kg. Com base no peso padrão do santuário, Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Números capítulo 4. Os coatitas e as suas responsabilidades.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem sempre estar sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias e as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que os ramos dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, os que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar. Com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer é carregar estará sob a direção de Arão e seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar.
Este é o serviço do clã Gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os Meraritas e as suas responsabilidades. Conte os Meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, como as suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Este é o serviço dos clãs Meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizesse o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas, que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os Meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 3.200. Esse foi o total dos recenseados dos clãs Meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém. O capítulo 3 de Números, como nós vimos e lemos, dá muito destaque aos levitas, né? Porque eles foram os escolhidos por Deus para desempenhar um serviço sagrado no tabernáculo, o santuário móvel que abrigava a presença de Deus, a presença divina. Também esse capítulo nos oferece a importância da ordem, da obediência, do compromisso com a adoração a Deus. Já no capítulo 4, nos mostra os deveres e as responsabilidades dos levitas, né? Então, nós vimos muito a separação e o recenseamento, né? A contagem dos grupos familiares dentro dos levitas. Eles tinham uma tarefa específica, desde cobrir os utensílios sagrados com as peles de animais, até carregar as tábuas e as cortinas do santuário. Então, este capítulo também nos lembra que não apenas da importância da organização e da devoção, mas cada detalhe que está ali descrito tem um significado muito profundo e muito sagrado. Que Deus continue falando aos nossos corações e eu te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.